E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao sexto período, ao nosso Direito Civil 5, que é o direito de família, um direito espetacular, muito interessante de ser estudado. Meu nome é professor Lucas Santos Cunha, estaremos juntos mais uma vez nesse semestre maravilhoso, 2020.2, estudando então o Direito Civil 5, tá? Quanto o direito de família, certo? Pessoal, é uma grande honra continuar lecionando para vocês e vamos que vamos, fortalecendo sempre nesse ano complexo, mas de grande aprendizagem. E aí vamos pegar firme na nossa disciplina, certo, pessoal? Qual é o tema e o objetivo principal dessa aula? Tá? Hoje nós falaremos sobre a introdução ao direito de família, introdução ao direito das famílias, ok? Então nós vamos ver a principal legislação, qual é o capítulo do nosso, qual é o livro, perdão, do nosso Código Civil, o que a Constituição trata sobre isso, diferenciação da família de ontem para a família de hoje, que está lá, é o ponto-chave da nossa atividade pós-aula, ok? Qual é o objetivo, então, desse encontro? Desenvolver uma compreensão das famílias como o ramo do direito. Então, nós, claro que cada um de vocês tem uma concepção, uma compreensão do que é a família, e aí nós vamos abarcar ainda falando do ramo do direito de família. Beleza, pessoal? Doutrina utilizada. Como foi passado para vocês, nós iremos utilizar como fontes bibliográficas das nossas aulas o professor Flávio Tartucci e o professor Carlos Roberto Gonçalves. Ambos estão lá na nossa biblioteca virtual, com a sua edição de 2020 e também está lá no nosso grupo de monitoria. Beleza, pessoal? O que é família? Normalmente, na aula presencial, nós abordamos, começamos esse tema perguntando para a sala de aula: o que é família? O que é família para vocês? Então, para Gonçalves aqui, abrange todas as pessoas ligadas por um vínculo de sangue e que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem como unidas pela afinidade e pela adoção. Beleza. Sangue, ancestralidade, pessoas unidas por afinidade e pela adoção. Professor Gonçalves, é uma família. Professor Paulo Nader, ele fala, olha, família é uma instituição social composta por mais de uma pessoa. Lembrem disso, por mais de uma pessoa. Tem algumas situações que existe família de uma pessoa só, meus queridos. Vamos com calma. Mais de uma pessoa física que se irmanam no propósito de desenvolver entre si a solidariedade, planos assistencial e da convivência, ou simplesmente descendem uma da outra ou de um tronco comum. Então veja bem, o professor Gonçalves ele dá um conceito de família, mas mais enrijecido, né? Um conceito de família. Você está me perguntando juridicamente o que é família? Então família é aquilo que está ligado entre troncos ancestrais, pode ser unida pela afinidade ou pela adoção. Já o professor Paulo Nader, ele humaniza mais, ele fala mais de uma instituição social ligada por propósitos igualitários, de solidariedade, ligadas por planos assistenciais, ou, se não enrolar nada desses planos solidários, aquelas que descendem uma das outras. Então aqui nós já começamos a entender que a ligação biológica, o DNA, ele não tem muito mais força como era nas famílias de ontem, ok? Então, nós começamos a entender qual é a filosofia do nosso novo direito de família a partir da Constituição de 88. Beleza, pessoal? Então a família de hoje é completamente diferente da família de ontem. Este é outro ponto que com certeza eu gosto muito de abordar com as turmas.
Como nós não tivemos a possibilidade ainda de estar presenciais, essa é a nossa atividade pós-aula. Eu quero que você fale na sua perspectiva qual é a diferença da família de ontem para a família de hoje. Qual é a diferença? Existe diferença e muita para a família lá dos seus bisavós, para a sua família hoje. Claro que existe uma evolução. E assim como a sociedade evolui, a nossa lei, acompanhando a evolução e o tratamento da sociedade em prol da família, também evoluiu. Então nós temos uma evolução crescente do Código de 16 com a Constituição de 88 e com o nosso novo Código Civil, nosso Código de 2002, ok? Então, lá na nossa Constituição e no nosso Código, enxergamos a família como um fenômeno natural e cultural, não apenas biológico. Claro que famílias são pessoas ligadas também por laços sanguíneos, mas não é mais só laços sanguíneos como dava a entender o nosso Codex de 1916. Por quê, meus queridos? Porque hoje nós temos uma família aberta, multifacetária, democrática, isonômica, biológica ou afetiva. Então, uma família, nós temos famílias tradicionais, famílias que não são tradicionais, família de pessoas que não estão ligadas por laço biológico, às vezes estão ligadas por laço civil, por conta da adoção, por laços da união estável, sem um casamento para promulgar essa família, por laços afetivos, por laços simplesmente de amor. Então, já comecem a entender as novas modalidades de família. Beleza, então à luz da nossa Constituição, traçamos um paralelo aqui entre uma família do Código de 16 com a família da Constituição e do Código de 2002. Então, antigamente, eu tinha uma família matrimonializada, ou seja, se não nasceu naquela família, você só forma uma família casando. Então, você tem uma família ali de nascença, com laço biológico, e para formar uma outra família, tem que casar, matrimônio. Hoje não é mais assim. Antigamente, nós tínhamos uma família, vou ligar aqui os dois, porque são farinha do mesmo saco, patriarcal e hierarquizada. Então, imagina uma família em formato de uma pirâmide, que tinha uma hierarquia, o pai aqui no topo, a mãe abaixo e os filhos aqui. Senhores, quero que vocês entendam que nós não estamos falando de desrespeito aos pais ou algo nesse sentido, até porque existe o poder de família. Os filhos, quanto menores, são regimentados por seus pais, ok? Isso a lei impõe. Mas sabe aquelas coisas de novela antiga, que o pai manda, que o pai castiga, que o pai é a última palavra, que é ele que arruma o casamento, você vai casar com aquela pessoa, você vai fazer tal coisa. Então, eu tinha uma família patriarcal e uma família hierárquica. Hoje nós temos uma família democrática, igualitária, está todo mundo no mesmo patamar, ou seja, todos têm o mesmo direito. Então, no Código de 16 era uma família puramente biológica e hoje o afeto conta muito. Então, hoje as famílias são formadas pela sua relação biológica e pela relação socioafetiva. Eu tinha famílias heteroparental, hoje hetero ou homoparental. E aqui então, meus queridos, a família era vista como uma instituição. Não que não seja ainda, mas não é mais uma instituição que assim, você só é uma pessoa bem vista se você tiver uma família tradicional, como antigamente. Você é divorciado, então a mulher divorciada há um tempo atrás ela não era respeitada. Hoje a família ela serve mais como um instrumento de crescimento humano. Ou seja,
uma família com um plano de solidariedade entre as pessoas. Então, dizemos que as famílias de hoje são múltiplas, plurais, porque eu não preciso casar para formar uma família, não precisa ser com pessoas de sexo oposto para formar uma família, tá todo mundo linear de forma democrática e igualitária. Os laços das famílias são biológicos e afetuosos, socioafetivos, e a família então é um instrumento para o crescimento do ser humano. Então posso dizer que a família é onde tem solidariedade, amor, carinho, zelo, tutela e também laço sanguíneo. E aí, meus queridos, para o nosso ramo do direito civil, então o direito de família é um ramo do direito civil que estuda matrimônio, casamento, a união estável, grau de parentesco, o Instituto Protetivo das Famílias, lá a tutela e curatela, o poder familiar, o cuidado dos bens dos filhos menores, então tudo relacionado à família, alimentos, usufruto familiar, usufruto que a gente viu lá no nosso direito das coisas, vemos aqui um pouquinho do usufruto familiar, então é um ramo do direito bem bacana, então que vai disciplinar essas situações em prol da família. Tá, principais fundamentos do direito de família. Nós temos artigo 226 a 230 da nossa Constituição Federal, que dá o tom geral para o livro 4 do nosso Código Civil. Então, o livro 4 do nosso Código Civil é o livro específico do direito de família, que começa no artigo 1511 do nosso Código Civil. 1511 é o primeiro artigo do nosso Código Civil, 1511, que inaugura ali a parte de casamento do nosso livro 4, a nossa disciplina do direito de família, 1511 do Código Civil. Beleza, o que mais a gente estuda nesse ramo do direito? Nós vamos estudar então aspectos jurídicos do casamento, da união estável, relação de parentesco, relação de filiação, alimentos, bens de família, tutela, curatela e guarda. Então, olha, casamento e as suas minúcias, como é que eu caso? Qual é a possibilidade de casar? Com quantos anos eu caso? Quem é impedido? Quem é suspenso de casar? Qual casamento que foi nulo ou anulável? Invalidades do casamento, processo de habilitação, como é feita a celebração, regime de bens e divórcio. União estável, a diferença de concubinato puro e impuro. Antigamente não era chamado de união estável, a união estável era um concubinato positivo que poderia acontecer. Então hoje eu tenho requisitos de união estável. Relação de parentesco, o que meu irmão é meu, juridicamente falando? O que meu pai é meu? O que o meu avô, tio-avô, bisavô, enfim. Filiação, como eu registro o filho? Registro de filho cabe arrependimento, então isso tudo são situações que nós vamos ver. Inseminação artificial, heteróloga, homóloga, o pai precisa autorizar a mãe a fazer uma inseminação artificial ou algo nesse sentido, então é lá na parte de filiação. Alimentos, quem deve alimentos para quem? Qual é o binômio jurídico dos alimentos? Necessidade, possibilidade, com quantos anos eu cobro alimento? 18 acabou alimentos, até quando está estudando, pós-graduação, mestrado, enfim, nós vamos ver quanto aos critérios de alimentos também. Bem de família, uma herança que foi para o meu filho menor. E aí, quem cuida desse bem? Como é que é esse bem de família? E aí vai finalizar pelo direito assistencial, que é a tutela, curatela e guarda. Guarda compartilhada, guarda unilateral, guarda alternativa. Beleza. Então, é basicamente dividido em duas partes o nosso livro 4. Ele é dividido em direito pessoal e direito patrimonial. Então, veja bem, nós vamos falar
das regras entre as pessoas de casamento, quem é que casa, quem não casa, quem é filho, quem não é, e assim no direito pessoal, tá? E relações de parentesco ainda relacionado às pessoas e do direito patrimonial dessas famílias, regime de bens, alimentos entre parentes, cônjuges e conviventes, usufruto dos bens, administração dos bens dos filhos menores. Então nós temos uma parte de direito das pessoas e uma parte do dinheiro das pessoas, do direito patrimonial, tá? Basicamente, é muito importante nós entendermos os 4/1, os 5, vamos falar assim, regime de bens. Tenho a comunhão parcial, eu tenho a comunhão universal, eu tenho a participação final nos aquestos, a separação total e talvez o quinto ou 4.1 seria a separação total obrigatória. Uma separação eu escolho e a outra a lei me obriga, ok? Título 3, nós vamos ver sobre a união estável e seus efeitos. Então, recapitulando, título 1, direito pessoal das famílias. Segundo título, direito patrimonial das famílias. Terceiro título, união estável. E quarto título, direitos protetivos, guarda, tutela e curatela, certo? Aqui entra também, além do Código Civil, o nosso famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. Pessoal, o Código Civil de 2002, o que ele procurou fazer? Ele procurou adaptar-se à evolução social. Então, quem que embasa a nossa legislação infraconstitucional? É óbvio, é a nossa Constituição. Então, a Constituição emana o seu sentido, os seus dizeres, e aí o Código Civil adotou em grande parte esse entendimento humanitário a respeito do direito de família, tá? E a Constituição, ela veio com esse papel de abraçar a evolução social, ok? Então aqui nós falamos de coesão familiar, valores culturais, realidade social. Então isso, a lei, ela veio mais o que? Humanizada, não veio uma lei tão fria como era o nosso Código de 16. Tá? Então aqui é uma letra de lei mais humanizada e é isso que a doutrina traz. E aí, para demonstrar a importância do direito de família quanto à Constituição e o Código Civil, nós vamos traçar os principais princípios do direito de família. Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana. Bom, se eu estou falando de família que é composta por pessoas, eu tenho o princípio principal, né, que é do artigo 1º, inciso 3 da nossa CF, da nossa Carta Maior, dignidade da pessoa humana. Uma família deve existir a dignidade para os seus entes familiares. Então, o que o Gustavo Tepedino fala? A milenar proteção da família como instituição, unidade de produção e reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar a uma tutela essencialmente funcionalizada à dignidade de seus membros, em particular no que concerne ao desenvolvimento da personalidade dos filhos. Família deixa de ser um instituto e passa a ser um instrumento. Eu não quero saber se a família é aquela família de comercial de margarina, aquela família aparentemente bonita e perfeita que a mídia propõe. A família deve servir para tutelar, tá? Para dar dignidade a seus membros, desenvolvimento da personalidade dos filhos, certo? Então deixa de ser algo de produção, de reprodução, algo basicamente ético, religioso e econômico. Aí eu preciso formar uma família para que eu trabalhe num emprego e faça filhos
E não, tem que ter dignidade. Tem dignidade, tem amor, tem respeito, tem boa criação ali. Você então está falando que existe ali o respeito à dignidade da pessoa humana e dos membros de sua família. Como um papel de dignidade da pessoa humana também é assegurar um imóvel, o que vocês acham? É dignidade da pessoa humana você não perder seu imóvel por conta de uma dívida, mesmo que você seja solteiro? Então, olha só, família de uma pessoa só, considerada pela súmula 364 para impenhorabilidade do bem de família. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas. Vai que eu tenho uma casa, perdi todo mundo da minha vida, da minha família, sou sozinho e tenho uma dívida. A pessoa pode executar e pedir a penhora do meu imóvel porque não é um bem de família, você não tem uma família, você mora só. A súmula veio e discutiu isso e falou: a impenhorabilidade do bem de família vai abranger também as pessoas solteiras, separadas e viúvas. Olha que legal a dignidade da pessoa humana. B. Princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges. Vivemos um mundo do grande fortalecimento das mulheres na sociedade. Vivemos um momento ímpar de imposição das mulheres que ainda sofrem muito preconceito no mercado de trabalho, por exemplo. Então, a Constituição de 88 já falou dentro das famílias, tá? Mesmo que homem e mulher das famílias tradicionais ou famílias homoafetivas, tá? Existe uma igualdade jurídica entre os cônjuges. Então, o parágrafo 5º do 226 da nossa Constituição fala: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e a mulher. A gente vai ver que o STF fala que poderia ser substituído homem e mulher por cônjuge, pelo casal, porque hoje é completamente aceitado no mundo jurídico o relacionamento homoafetivo. Então, meus queridos, quando a gente chegar na parte de qual é a eficácia do casamento, ou seja, quais os efeitos do casamento? Direitos e deveres. Os direitos e deveres são para ambos os cônjuges, porque nós temos a igualdade jurídica deles. É princípio. Princípio da igualdade jurídica sobre quem também? Sobre os filhos. Veja só, o Código Civil de 16 proibia o registro dos filhos gerados fora do casamento. Era o famoso bastardo, tá? Proibia. Veio o parágrafo 6º do 227 da nossa Carta Maior e fala: os filhos havidos ou não na relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designação discriminatória relativa à filiação. Então não há uma distinção entre filhos, e digo mais, hoje ainda existe o filho o afetivo. Então aquele que não é o biológico, que não é civilmente registrado na adoção, mas por conta da criação do afeto, ele vai ser tratado juridicamente como os outros irmãos, ok? A gente vai estudar bastante essa situação. Princípio da paternidade responsável e planejamento familiar. O que esse princípio fala lá no parágrafo 7º do 226? Planejamento familiar é livre de decisão do casal, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O 1565 do nosso Código Civil também fala: planejamento familiar é de livre decisão do casal. É vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituição pública ou privada. É obrigatório que vocês tenham filho. O Estado fala isso. Na China, né, parece que tem algo nesse sentido. De fato, eu não tenho conhecimento. Os casais só podem ter tantos filhos. Não. Então, aqui é de livre responsabilidade e planejamento familiar. Até porque o próximo princípio, só passar aqui, daqui a pouco eu volto, o princípio da não intervenção da liberdade diz: é defeso, ou seja, é proibido qualquer pessoa do direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Porém,
eu preciso ter um planejamento familiar. Claro que se eu começo a gerar filhos e não zelar, não cuidar, é óbvio que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente vai prevalecer, dignidade da pessoa humana prevalece, aí sim há uma intervenção estatal nesse caso, tá? Mas a princípio, existindo uma paternidade responsável, um planejamento familiar, órgãos públicos ou privados não interferem nas famílias. Princípio da comunhão plena de vida baseada na afeição entre cônjuges conviventes, tá? O 1511 fala que em relação ao aspecto espiritual do casamento, com o companheirismo que nele deve existir. Demonstra a intenção do legislador de torná-lo mais humano. Então, senhores, aqui o direito de família, ao meu ver, ele se torna totalmente diferente dos outros direitos civis, porque aqui é envolvimento com o sentimento. Então, o sentimento tem muito valor, a religiosidade tem muito valor, o aspecto espiritual do casamento tem muito valor. Então, o casamento ele não é só um contrato, o casamento também é um contrato, mas é um contrato sui generis, ou seja, especial. Ele tem um quê espiritual, ele tem um quê de formar família, que a sociedade é composta por famílias. Então, o legislador ele incorpora essa visão mais humanitária do direito de família. Beleza. Princípio F, liberdade de constituir uma comunhão de vida familiar, seja pelo casamento, união estável, sem qualquer imposição, restrição de pessoa jurídica, direito público e privado. Está lá no 1513. O enunciado 99 da primeira jornada do Direito Civil do Conselho de Justiça Federal do STJ fala então que essa liberdade de constituir uma comunhão de vida não é só para o casamento, é óbvio que também é válida para a união estável. Então, o princípio da não intervenção ou da liberdade, Estado não intervenha na minha família. Observação. É pertinente apontar que esse princípio deve ser lido com ponderação perante outros princípios, como no caso do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se naquela casa não há o melhor interesse da criança e do adolescente, não há a dignidade da pessoa humana para aquelas pessoas, é óbvio que é dever estatal a intervenção, certo? O princípio da melhor interesse da criança e do adolescente está lá no 227 caput, 1583 e 1584, a parte assistencial do direito de família, tá? E o que basicamente fala? É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, a liberdade de convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Meus queridos, nós estamos falando de crianças. A criança e o adolescente são hipossuficientes, ou seja, são pessoas que dependem de zelo, dependem de uma proteção. E aí o 227 traz todas as obrigações que os adultos têm em prol das crianças. E sempre, 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 não existe exceção, sempre será olhado para o melhor interesse da criança. Aqui é uma regra imutável do direito de família. Aqui é uma regra que o direito não traz exceção. Nunca, em hipótese nenhuma, a criança será barganhada. Sempre deveremos buscar o melhor interesse da criança e do adolescente. Princípio da afetividade, ou seja, o afeto ganhando poderes jurídicos, tá? Então, o afeto talvez seja apontado atualmente como o principal fundamento das relações familiares, mais do que o vínculo biológico, sem sombra de dúvidas. Então, mesmo que a Constituição não traga isso expressamente, nós conseguimos tirar dela, nós conseguimos interpretar a letra constitucional, o sentido constitucional do valor do afeto. E aí, meus queridos, eu coloco aqui uma decisão
da ministra Nancy Andrighi. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, ela é uma ministra que ela gosta muito de falar de direito de família e ela tem vários bons e julgados de paradigma a respeito do direito de família. Então aqui, depois vocês vão ler com calma, ela demonstra a importância do afeto hoje para o nosso ordenamento jurídico do direito de família. Função social das famílias, senhores. Se a gente falava de função social dos contratos e função social da propriedade, eu não vou falar de função social na família. É claro que há, então, a função social das famílias. E o professor Pablo Stolzi e o Rodolfo Pamplona Filho fala a principal função da família e sua característica de meio para a realização dos nossos anseios e pretensões. Não é mais uma família um fim em si mesmo, mas sim um meio social para a busca de nossa felicidade na relação com o outro. Família não é mais um instituto, a família é um instrumento de gerar felicidade para com seus familiares. Nesse sentido, temos 3 eixos básicos da evolução do direito de família. Primeiro eixo, uma entidade familiar plural. Segundo eixo, não existência de discriminação nas famílias. E terceiro eixo, princípio da igualdade entre cônjuges, vamos dizer assim, entre homens e mulheres, entre cônjuges. Então, pergunta de prova. Quais são os 3 eixos básicos da revolução do direito familiar? Primeiro eixo, a entidade familiar plural, várias espécies de família. Segundo eixo, não existência de discriminação dentro das famílias. Terceiro eixo, igualdade entre os cônjuges. Para finalizar, vamos ver algumas modalidades de família. Então, o professor Tartucci fala, vou citar algumas e tenham certeza que muitas surgirão. Por exemplo, casamento entre mais de uma pessoa. Meus queridos, polêmico, extremamente polêmico, não é aceitável, mas não se surpreendam, ok? Vão pesquisar um pouco mais sobre isso, que é muito bacana de ver os debatedores falando sobre essa espécie de casamento maluco aí, que não é aceito ainda, não é aceito. Então eu tenho uma família matrimonial decorrente do casamento, uma família informal decorrente da união estável, família monoparental constituída por um dos seus genitores e seus filhos, então o pai e um filho, a mãe e o filho. Família anaparental, constituída só pelos filhos, então aquela família que não tem mais pais ali, só tem os irmãos. Família homoafetiva, formada por pessoas do mesmo sexo. Família eudemonista, caracterizada apenas pelo vínculo afetivo. E família unipessoal, caracterizada por uma família de pessoas só, quando esta perde seus parentes. É o que aquela súmula que nós vimos do STF fala. Para fins de impenhorabilidade do bem de família, equivale-se a família o solteiro, o divorciado e o viúvo. Ok, pessoal? Espero ter agregado um pouco nessa aula introdutória. Vai ter muita coisa bacana para nós vermos a respeito dessa disciplina. Faça a atividade, leia a doutrina, esse capítulo 1 do professor Flávio Tartucci. Mandem dúvidas lá no fórum e eu estou à disposição. Forte abraço e até a próxima.